Fala pessoal, tudo bem? Vocês já imaginaram que um dos maiores imperadores de Roma pensava sobre os cristãos? Marco Aurélio, o imperador filósofo, era um grande líder e um dos maiores defensores do estoicismo. Mas e quando ele olhava para os cristãos sendo perseguidos no Coliseu? O que ele pensava sobre a fé em Jesus? O que você vai descobrir hoje pode te surpreender. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, que esse conteúdo vai abrir muito a sua mente. Se você gosta da história da Bíblia e da história no geral, esse canal pode ser perfeito para você. Agora, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico. Marco Aurélio foi o imperador de Roma entre 161 e 180 anos depois de Cristo, um período muito difícil para o Império Romano. Ele teve que lidar com guerras, crises econômicas e até uma grande peste que devastou o império. Mas além de ser um grande governante, Marco Aurélio era um filósofo estoico. O estoicismo ensina que nós devemos aceitar o sofrimento com serenidade, controlar nossas emoções e buscar viver com virtude acima de tudo. Ele escreveu diversos pensamentos que ele tinha em relação ao estoicismo e como ele via a vida, que mais pra frente foi transformado num livro chamado Meditações, que eu aconselho vocês a lerem. É um grande livro, onde ele refletia sobre a vida, a morte e o sentido da existência. Agora vamos para um ponto crucial. O que Marco Aurélio pensava sobre o cristianismo? No tempo dele, o cristianismo ainda era uma religião considerada nova e perigosa, para Roma e para todos. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos e não juravam lealdade ao imperador, como a divindade. Isso era visto como uma traição e levava muitos cristãos à morte nas arenas. Para Marco Aurélio, os cristãos eram um mistério. No livro Meditações, ele critica as pessoas que enfrentam o sofrimento de forma irracional. Ele achava estranho como todos os cristãos preferiam morrer a negar a sua fé. Do ponto de vista dele, isso não era força, mas sim fanatismo. Mas aqui vem algo interessante. Se olharmos bem, muito dos ensinamentos estoicos tem a semelhança com o ensinamento de Jesus. Uma coisa está inteiramente ligada à outra. Um dos pontos que eles têm em comum é a aceitação do sofrimento. O estoicismo nos ensina que devemos aceitar a dor e a dificuldade com tranquilidade. Já no cristianismo, Jesus diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Uma segunda semelhança é no domínio das emoções. Os estoicos acreditavam que devemos controlar nossos sentimentos para não sermos escravizados por eles. Já Jesus nos ensina a ter paciência, mansidão e domínio próprio. Já uma terceira semelhança é que Marco Aurélio ele acreditava que o homem deve buscar viver com retidão e moralidade. Já no cristianismo, Jesus também nos chama a viver de forma justa e reta, amando a Deus e ao próximo. Mas então, por que Marco Aurélio não simpatizava com os cristãos? A grande diferença entre os dois pensamentos é que o estoicismo ensina a aceitar o destino, enquanto o cristianismo ensina a confiar em Deus, pois ele tem um propósito maior. Para um estoico, a vida ela é o que é. Aceite ela e siga em frente. Para um cristão, a vida é conduzida por Deus, e há esperança além desta terra, numa próxima vida. Durante o governo de Marco Aurélio, as perseguições aos cristãos aumentaram. Muitos foram mortos por sua fé. Um exemplo famoso foi Justino Martín, um grande defensor do cristianismo, que foi executado em Roma. Os cristãos não lutavam, não revidavam, eles apenas oravam e entregavam as suas vidas a Deus. Isso confundia Marco Aurélio. Para ele, coragem era algo irracional. Mas os cristãos enfrentavam a morte não por racionalidade, mas por fé. No final das contas, o cristianismo sobreviveu a Roma. O império caiu, mas a mensagem de Deus continua viva até hoje. Isso prova algo incrível. Não é o poder humano que sustenta a verdade, mas sim o propósito de Deus. E aí, você já tinha pensado nessa relação entre o estoicismo e o cristianismo? Comenta aqui embaixo. Você acha que Marco Aurélio poderia ter entendido melhor o cristianismo? E o que mais te impressionou nessa comparação entre o estoicismo e a fé cristã? Se esse vídeo te ajudou a aprender algo novo, deixa aqui seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal.
Isso ajuda muito a levar esse conhecimento para mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!